Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui do nosso propósito de leitura da palavra do Senhor, nosso Deus poderoso, fiel, justo, amém? Mais uma vez nos alimentando da palavra de Deus. Já convido você que é cristão, se você crê no Senhor, se você crê em Deus, venha fazer parte, venha caminhar conosco na leitura da palavra do Senhor. Deus te convida para falar todos os dias ao teu coração, amém? Leituras simples, rápidas, de 15 a 20 minutos, menos de 1,5% do seu dia, para você se dedicar a adquirir o hábito da leitura, amém? Ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, amém? A boca de Deus falando todos os dias aos nossos corações. Já peço que os meus irmãos e irmãs deixem o like nesse vídeo, que é muito importante para o engajamento do canal. E agora de seguida já vamos orar, apresentando o dia de hoje, agradecendo ao Senhor, apresentando a nossa leitura, amém? Ore com toda a fé, com o seu coração, se desapegue de todos os problemas que possa estar passando na sua vida, amém? Porque este momento é um momento especial de estar na presença de Deus, ouvindo a sua voz, amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas, Senhor, quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia que o Senhor permite se renovar, Pai, este dia sobre as nossas vidas. Ó Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados, gestos, pensamentos, atitudes que tem te desagradado, ó Pai. Perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, pecadores e precisamos do teu perdão, ó Pai. Ó Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez para a leitura da palavra do nosso Deus, do Senhor. Fala conosco, aos nossos corações, aquilo que a gente precisa ouvir. Abre nosso coração, abre nossa mente, que nós venhamos cada vez mais entender as palavras do Senhor, para que nós venhamos pôr em prática nas nossas vidas. Ó Senhor, coloca cada vez mais uma fé, Pai, uma fé poderosa sobre nossas vidas, para que nós venhamos cada vez mais, ó Pai, nos fortalecer na Tua presença, e que nada, Pai, nenhuma circunstância das nossas vidas, ó Pai, venha ser forte o suficiente para desestabilizar, ó Pai, nosso propósito, este momento de buscar a Tua presença. Assim oramos e te agradecemos por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Já estamos prestes a completar 3 meses, 90 dias aqui, fielmente lendo a palavra do Senhor. Que bênção, né, irmãos? Toda honra e toda glória é o nosso Deus maravilhoso. Vamos lá dar início à nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Amém? Deuteronômio, capítulo 19. As cidades para fugitivos. Todos encontraram? Começa assim. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que Ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então dividam o país em 3 partes e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com um machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terra se vocês obedecerem a todos os mandamentos que eu estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhe está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas.
Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Eles foram colocados há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão mal no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Glória a Deus, já dando continuidade, Deuteronômio capítulo 20. Leis de guerra. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem a combater, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha a morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E, quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que se encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhes dará o que era do inimigo e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas, quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos esses povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor, nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando a cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Glória a Deus, Deuteronômio 19 e 20 concluído. Vamos agora finalizar a nossa leitura no livro de João, capítulo 5. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Todos encontraram João, capítulo 5, a cura de um paralítico. Amém? Inicia da seguinte forma: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?"
Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas eles não sabiam quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Pai não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitem o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Testemunhos a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o meu Pai me diz. O meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as coisas que meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também um Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouvirão a voz dele, nem virão o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Glória a Deus, leitura muito profunda, muito linda, mas muito profunda. É bem importante depois os irmãos terem uma oportunidade e fazerem novamente a leitura, uma reflexão, um estudo,
que essa passagem aqui ela é muito importante, amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, por este momento, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, querido, eterno, maravilhoso, obrigado, Deus, por ter falado aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, por ter falado conosco. Senhor, como Tu és perfeito, como Tu és maravilhoso, como Tu és grande. Obrigado pelos Teus feitos em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor continuará fazendo, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Ó Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que não há outro além de Ti, que só o Senhor é o Deus poderoso das nossas vidas e que sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Somos apenas pó, insignificantes, mas de grande valor para o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, Pai, como Teu povo. Ó Senhor, Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu infinito amor, e que amanhã nós vamos estar aqui, ó Pai, sedentos para ouvir mais uma vez a Tua doce voz falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ó Pai. Continua, ó Pai, abençoando meus irmãos e irmãs que se fazem presente neste propósito, tal como os demais que ainda chegarão aqui para participar da leitura da Tua santa palavra. Assim eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus, leitura maravilhosa, que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente e amanhã estaremos aqui juntos para mais uma vez ouvirmos a voz do nosso Deus. Amém. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito, comente e digite seu amém, que é muito importante interagir, né? Trazer o engajamento para o nosso canal, para o nosso propósito, para que o YouTube continue entendendo a relevância, né? Muito importante, e propagando esse vídeo para outras pessoas, e também fazer parte da leitura da palavra do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.